Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Zé Alves, bem-vindos ao nosso 6º vídeo para pequenos grupos da série Hábitos de uma Espiritualidade Saudável, e o nosso tema de hoje é o hábito da santidade. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o hábito da santidade e eu, na verdade, quero trazer 2 pontos principais para entendermos a importância de desenvolvermos uma vida de santidade, do porquê desenvolvermos uma vida santa, uma vida íntegra e o porquê nós devemos glorificar a Deus através da nossa vida de santidade. Lembrando que o profeta Daniel e os seus amigos viveram ali na Babilônia, num ambiente totalmente hostil, num ambiente contrário aos valores espirituais e morais que eles haviam aprendido em Israel, e mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente totalmente oposto aos seus valores, eles conseguiram manter a sua fé em Deus. E todos nós que servimos a Deus, que vivemos numa sociedade cujos valores espirituais, éticos e morais são contrários aos valores de Deus, nós somos desafiados a manter a nossa integridade e, ao mesmo tempo, refletirmos a glória e a presença de Deus para este mundo. Então, eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo 2 conceitos muito importantes e se você entender esses conceitos, se praticar esses conceitos, incorporá-los na sua vida diária, na sua vida cristã, você com certeza vai conseguir viver e manter a sua integridade e ser uma testemunha de Deus no mundo em que nós estamos vivendo. Muito bem, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você aqui nessa reflexão, dentro da questão do hábito da santidade, é que para desenvolvermos o hábito da santidade, nós precisamos ter consciência de que santidade é a nossa identidade. Santidade é a nossa identidade. Nós não nos santificamos para nos tornarmos santos. Muito pelo contrário, nós vivemos uma vida de santidade porque em Jesus todos nós já fomos santificados e fomos tornados santos diante da presença de Deus. E então santidade para nós, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que receberam a Jesus, não é uma questão de título, não é uma questão de posição hierárquica, de sermos mais importantes do que outros, não. Santidade é uma questão de identidade. E quando você tem consciência da sua identidade, você passa a viver de acordo com a sua identidade. Então, santidade não é o que eu faço. Santidade é aquilo que eu sou, uma pessoa santificada pelo poder e pela graça de Deus. A razão por que muitos cristãos não conseguem viver uma vida de santidade é porque eles apenas se consideram membros de uma igreja, mas ainda não se enxergam como filhos de um Deus santo. Queridos, a Bíblia diz que ao aceitarmos a Cristo como Salvador, nós somos recebidos na família de Deus, passamos a pertencer a esta família. A Bíblia diz que somos agora chamados de filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós precisamos refletir o caráter e a integridade do nosso Pai. E a Bíblia diz que um dos atributos do caráter de Deus é santidade. E o apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta o seguinte texto, acompanhe comigo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16. Pedro está dizendo: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olhe para mim aqui agora. Primeira coisa que Pedro está dizendo nesse texto é que nós somos filhos. Ele não está aqui nos chamando de servos, ele não está aqui nos chamando de ministros, aqui nesse texto ele não está nos chamando de obreiros, ele está nos chamando de filhos. Significa que nós temos então uma paternidade espiritual. Então o que ele está dizendo é o seguinte, agora que vocês são filhos, vocês devem começar a refletir a natureza da identidade de vocês. Vocês são filhos. E sendo filhos, vocês não podem continuar vivendo da mesma maneira de quando vocês não eram filhos. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, que filiação espiritual, sermos filhos de Deus, é a partir do momento em que nós recebemos a Cristo como Salvador.
E é aqui que muitas pessoas, é aqui que muitos cristãos não conseguem entender o poder da sua filiação ou a importância e a responsabilidade da sua filiação. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja, elas aceitam a Jesus como Salvador, elas se tornam membros da igreja, mas elas continuam a viver, se não plenamente, mas boa parte da sua vida ainda moldada por antigos padrões, sejam padrões de pensamento, sejam padrões de convicção, sejam padrões de comportamento de quando viviam afastados da presença de Deus. Então Pedro aqui está dizendo, a partir de agora que vocês são filhos de Deus, não se deixem moldar pelos desejos que vocês tinham, pelo estilo de vida que vocês tinham antes de serem filhos de Deus. E ele chama esse período que nós, eu e você vivíamos antes de nos tornarmos filhos de Deus, um período da ignorância, isso é, vivíamos daquela maneira porque não tínhamos conhecimento de como nosso Pai Celestial desejava que nós vivêssemos. E a segunda parte do texto diz o seguinte, mas assim como é santo aquele que os chamou, então ele está dizendo, aquele Deus que chamou vocês é santo. Sejam santos vocês também, e aí ele diz, ser santo no quê? Em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Por que nós devemos viver uma vida de santidade? Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo. E se somos filhos deste Deus, nós devemos refletir no nosso caráter, na nossa natureza, a identidade do nosso Pai Celestial. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. Por que devemos desenvolver o hábito da santidade? Porque eu preciso ter a consciência de que santidade não é um título, santidade é a minha identidade. Fomos chamados, fomos salvos para vivermos como santos de Deus neste mundo. Segundo ponto que eu quero trabalhar com você é que uma vez que somos filhos de Deus e agora temos a nossa identidade ligada à identidade do nosso Pai Celestial, e essa identidade, um dos aspectos dela é a santidade que nós devemos viver, ela deve ser uma santidade que reflita a glória do nosso Deus. Por isso, o segundo ponto é o seguinte, santidade não é vida monástica, santidade é vida missional. O que é uma vida monástica? Vocês sabem, aqueles que conhecem um pouco da história, principalmente a história da igreja, na época medieval, muitas pessoas, muitos homens que pertenciam à igreja cristã, no desejo de se separarem do pecado, da sociedade, do mundo que estava à sua volta, eles começaram então a construir lugares retirados dos grandes centros, das grandes populações. Eles começaram a construir os famosos monastérios para que ali eles pudessem se retirar e procurar viver uma vida de santidade, uma vida separada de ambientes que pudessem corrompê-los nos seus padrões e nos seus comportamentos. E o máximo que eles conseguiram foram apenas limitar o poder do alcance do seu pecado, porque mesmo nos monastérios eles acabavam tendo ações e atitudes pecaminosas, porque o pecado não é uma questão de ambiente, pecado é uma questão de natureza. Se Deus não mudar a minha e a sua natureza, não nos der uma nova natureza, de nada adianta mudarmos o ambiente, o pecado sempre nos acompanhará. Agora preste bem atenção, quando Deus nos chama para uma vida de santidade, não é para nos colocar como superiores ou melhores do que os outros, ou como muitas pessoas se comportam de maneira legalista, querendo ser mais santo do que os outros, querendo ser mais correto do que os outros, se colocando de maneira superior, não é? Do que os outros, dizendo, eu sou mais santo, eu sou mais santificado, eu sou uma pessoa mais comprometida. Infelizmente, muitos cristãos ao longo dos anos têm caído neste engano de Satanás, porque esse foi um aspecto que o próprio Lúcifer abrigou no seu coração, porque ele, Lúcifer,
antes de ser o que é hoje, Satanás, estava diante da presença de Deus e ele quis ser mais santo do que Deus. Ele quis ser mais santificado do que Deus. Então, quando nós temos um falso conceito de santidade, isso pode nos levar a uma queda espiritual. Sabia? Isso pode nos levar a uma queda espiritual, porque quando eu abraço santidade como algo, como um padrão de superioridade sobre os meus pares, eu, na verdade, estou abrindo espaço no meu coração para me tornar uma pessoa espiritualmente orgulhosa. E a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. Então, Satanás tem enganado o coração de muitos cristãos, tornando eles espiritualmente orgulhosos. E eles colocam a sua santidade como se fosse um pedestal de superioridade sobre os outros. Mas quando eu estou dizendo que santidade não é uma vida monástica, mas é uma vida missional, significa o seguinte, que como santo, como santa de Deus, nós fomos separados e consagrados, não para vivermos isolados numa redoma, muito pelo contrário, nós fomos separados e consagrados de uma realidade de pecado, justamente para poder influenciar e sinalizar a essa sociedade que existe um Deus todo-poderoso e que esta sociedade precisa se voltar para esse Deus. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que o Senhor nos santificou. Não apenas para vivermos uma vida de pureza, mas para servirmos como pessoas e como comunidade cristã, como sinalizadores do reino de Deus nesse mundo de pecado em que nós estamos vivendo. Então, quando o Senhor nos chama para sermos seus filhos, seus separados, consagrados e santificados, Ele está nos chamando também para sermos os seus representantes e mostrarmos para este mundo a glória do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. E que, como é santo este Deus, um dia Ele haverá de julgar todos os pecados dos seres humanos da nossa sociedade. E, ao sinalizarmos isto, convidá-los ao arrependimento. Convidar o nosso mundo a se voltar para esse Deus que é santo. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Pedro ainda falando sobre a questão da santidade do povo de Deus, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, olha o que o apóstolo Pedro lhe diz. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Todos esses termos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, está falando de santidade, isto é, nós somos um povo separado para Deus. Mas na segunda parte do versículo, Pedro diz o porquê que nós somos separados para Deus. A palavra para significa o porquê nós somos tudo o que somos. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. Nós somos tudo isso para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Palavra de Pedro para nós dizendo, você é tudo isso com um único objetivo, proclamar para aqueles que não conhecem as virtudes, o poder e as grandezas daquele que nos chamou, para que eles possam também abraçar e servir o mesmo Deus. O Senhor Jesus, falando para os seus discípulos em Mateus capítulo 5, acompanhe comigo, do versículo 13 a 16, ele está usando aqui 3 metáforas, ele está falando sobre o sal, está falando sobre a luz, está falando sobre uma cidade, sobre um monte. E tanto o sal da terra como luz do mundo e cidade construída sobre um monte são metáforas que Jesus está falando de coisas que são diferentes, de coisas que se destacam, não é? O sal se destaca da terra, a luz se destaca do mundo e a cidade construída sobre um monte se destaca das outras geografias. Todos esses destaques do sal, da luz e da cidade tem como uma única finalidade. E que finalidade é essa?
Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Por que é que nós somos sal? Por que é que nós somos luz? Por que é que somos cidades? Para sinalizar, refletir a glória de Deus. Por isso a minha convocação, meu desafio para você hoje é que você sirva a Deus com dedicação, com consagração, com santidade, com intensidade. Sim, que a sua paixão por Deus seja algo realmente grande, que tome completamente a sua vida. Mas não se esqueça, nós somos santos para refletirmos a grandeza de Deus para o mundo. Na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, nos nossos relacionamentos, as pessoas precisam ser influenciadas pela presença de Deus que está na nossa vida. Deus abençoe você, fique aí agora com o seu líder de pequeno grupo, conversem sobre isso. Eu creio que o tema de hoje vai ser muito inspirador para que você viva uma vida de santidade e ao mesmo tempo uma vida missionária para glorificar a Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana no nosso próximo vídeo da nossa série Hábitos de uma Espiritualidade Saudável. Deus te abençoe.